Olá, eu sou Aristóteles Alencar, eu sou cardiologista aqui de Manaus, Amazonas, e coordeno o Programa Estadual de Controle do Tabaco. A convite da doutora Ivete Góes, aí de Aracaju, Sergipe, ela pediu que nós falássemos um pouco sobre a questão da abordagem do apoio medicamentoso no tratamento do fumante. E o tema que me foi dado é viver bem, é viver sem tabaco, que é um tema criado pela Secretaria de Saúde de Sergipe. Bem, o apoio medicamentoso, ou seja, o tratamento do fumante. Quais são os objetivos principais? Primeiro de tudo, minimizar os sintomas da síndrome da abstinência, ou seja, é aquela fissura que fica quando a pessoa tenta parar de fumar e não consegue. E segundo, não menos importante, facilitar a abordagem cognitivo-comportamental, ou seja, as duas têm que estar trabalhando juntos. Nós não podemos priorizar uma em detrimento de outra. Olha, esse é o mais... Não. As duas, o tratamento só funciona se as duas estiverem juntas. O que nós vamos tratar? Nós vamos tratar a dependência à nicotina, que é essa molécula que está girando aqui, que é uma droga muito potente, ela é estimulante, ela tem um poder de adição muito grande, muitas das vezes maior do que essas drogas ilícitas, como cocaína, heroína, causa mudanças na química cerebral e, infelizmente, ela é encontrada em produtos do tabaco. Então, nós temos, normalmente, o que nós trabalhávamos há muitos anos era a nicotina que era dispensada, que era servida através do maço de cigarro. Mas agora nós temos uma nicotina líquida. Então, essas são as diversas formas de entrega de nicotina para o consumidor. Cigarro, cachimbo, charuto, os bidis, que são aqueles cigarros indianos, cigarro de palha, cigarro de cravo, o narguilé, que virou moda entre os jovens, rapé, tabaco de mascar, snus, que não tem muito aqui no Brasil, e, ultimamente, nós temos os cigarros eletrônicos, esses dispositivos eletrônicos de liberação de nicotina, ou seja, um produto novo para liberar a mesma coisa que é a nicotina. Como o cigarro foi, hoje você vê uma pessoa fumando na rua, é considerada assim uma pessoa não adaptada, porque é proibido em todos os locais, praticamente, aí ele vem com um cigarro eletrônico fantasiado com essa estrutura moderna, bonita, metalizada, mas que no final entrega a mesma coisa. Nós temos aqui um cigarro eletrônico, que ele tem uma bateria, essa parte aqui, tá? E depois ele tem um atomizador com a bobina. Você encontra aqui o material absorvente, que geralmente é algodão, aí aqui é colocada a nicotina, o propileno glicol, a glicerina vegetal e alguns aromatizantes. Quando a pessoa puxa, suga, ele dispara essa bateria, ela liga a bateria e automaticamente a nicotina é queimada, produzindo um aerosol de nicotina. Então, a gente observa uma quantidade muito grande de fumaça com um cheiro bem menor do que se vê no cigarro comum. Mas como age a nicotina no cérebro? Isso aqui é um cérebro normal, que nós temos aqui nessa área central aqui. Quando alguns estímulos, que são os receptores nicotínicos, chegam nessa área, por exemplo, você come um chocolate, você recebe um elogio, essa área libera uma substância chamada dopamina. E é uma liberação, é uma substância liberada que causa prazer, causa satisfação. E o cigarro, olha só, ele vai e se espalha no cérebro todo, rapidinho. E o cigarro, a nicotina tem o mesmo local de ação e a mesma função, ela libera também dopamina. É por isso que muitas das vezes o cigarro ele é associado com prazer. Então, observe que o indivíduo vem, fuma, a nicotina rapidamente, questão de segundo, libera a dopamina no cérebro, daqui a pouco a dopamina cai, ele fica triste, ele precisa se alegrar de novo, ele corre para o cigarro, aí ele fuma e ele fica nesse círculo vicioso. É tremendamente difícil você sair desse ciclo vicioso e quanto mais fuma, mais receptores
o cérebro desenvolve para que receba mais nicotina ainda. Então, basicamente, são dois mecanismos de ação, ou seja, a estimulação do sistema mesolímbico dopaminérgico, que a dopamina atua nesse local, que é chamada via de recompensa. Então, você dá uma tragada, o indivíduo dá uma tragada, ele relaxa, ele escreve, ele canta, etc. e tal. Então, toda vez que ele joga nicotina, essa área do sistema nervoso libera dopamina e ele fica tranquilo. De repente, ele não vou fumar mais porque o cigarro está me fazendo mal, está me dando tosse, etc. Aí, esse cérebro ele pede a nicotina. Aí entra a via de supressão, que é o locus cerúleus. E aí ele fica chamando, é como se batendo palma. Cadê a nicotina? Cadê a nicotina? E você não aguenta. Aí você vai lá, joga a nicotina e libera. É um ciclo vicioso muito difícil. E a substância que nós estamos batalhando contra, veja como ela é muito potente. Isso aqui são as concentrações plasmáticas de nicotina com cigarros e a terapia de reposição de nicotina. Olha aqui, nós temos em minutos. Em menos de 5 minutos, que é questão de segundos, olha. Aqui o cigarro, essa primeira curva. Olha como ele joga lá em cima o nível de nicotina. Aí você vai querer tratar a pessoa. Você tem goma, inalador, spray, adesivo. Olha como é lento aqui, meia hora para chegar. Entendeu? Então, o tratamento é muito mais difícil porque nós não temos poder de competição com o cigarro, com a nicotina liberada pelo cigarro, que é muito mais rápido. Uma tragada, segundo já está no cérebro. Aí, não fuma, não, eu vou colocar um adesivo. Olha que o tempo que o adesivo vai liberar, 30 minutos ele vai liberar aquela nicotina. Então, nós estamos lidando com uma dependência química muito séria, muito importante. Então, existe a possibilidade de você combinar, né, os medicamentos. Você usa adesivo, usa bupropiona, você pode usar chiclete. Tá? Então, as indicações para que se combine, casos em que o paciente usa de monoterapia, ele usou uma delas, reduz o número de cigarros e para de fumar. Ou, quando você quer aumentar a taxa de diminuição, de cessação, de fazer com que ele pare de fumar em comparação só com um medicamento, só com a monoterapia. E, às vezes, aliviar a fissura ainda presente, mesmo em uso de monoterapia. A pessoa mastiga goma, mas ele fica agoniado. Então, você acrescenta outro remedinho para evitar. Essas são os diversos tipos de combinação. Você pode usar adesivo com goma, adesivo com pastilha, adesivo com bupropiona, bupropiona com goma de mascar, etc. Aqui fica a seu critério. Isso vai depender de cada caso. Cada caso é um caso. E a mensagem é o seguinte: não existe o melhor medicamento. Tome esse que para. Não existe. Tem pessoas que param com aconselhamento, tem pessoas que param por conta própria, e tem pessoas que param com a medicação que se usa, e tem pessoas que não param. Com toda a abordagem, ela prefere correr o risco de continuar fumando. Tá? Então, existem condições que vão fazer com que se opte por um medicamento em detrimento de outro. Tá? Mas quando você prescreve qualquer medicamento, o objetivo principal é essa letra vermelha aqui, é a aderência ao tratamento, é fazer com que o paciente mantenha o tratamento. Isso em qualquer doença. O cigarro hoje, o tabagismo, ele é considerado uma doença crônica. É uma doença crônica, como a hipertensão, diabetes. E o que a gente quer que o paciente continue tomando o remédio dele? Ele tem que tomar o remédio. Agora, além do remédio, existem outras abordagens que são tão importantes quanto a medicação. Então, tanto na hipertensão quanto na diabetes mellitus, não é só o remédio que vale. Se o paciente continuar comendo doce, comendo sal, fumando, não fazendo atividade física, se estressando, a medicação não funciona. No cigarro é a mesma coisa. Tá? Então, não vamos medicalizar a abordagem ao fumante. O paciente já procura o posto, eu quero tomar remédio. Não. Muitas das vezes você consegue fazer com que o paciente pare só com suas orientações. Temos que perder um pouquinho de tempo para orientá-los. Então, quais são as situações potenciais para que eu possa
utilizar medicamentos. Então, pacientes que fumam 20 ou mais cigarros por dia, o que fuma o primeiro cigarro até 30 minutos após acordar, e fuma no mínimo 10 por dia, ou paciente com esse teste de Fagerström igual, maior que 5, nós vamos ver qual é esse teste. O paciente que tentou parar com abordagem cognitivo-comportamental e não conseguiu, devido ao sintoma de abstinência insuportável. Eu tive um paciente que ele disse: eu vou correr o risco, eu não aguento, quase que eu fico louco sem fumar. E o pai dele já morreu, o irmão dele já morreu vítima do cigarro. Então ele disse: eu vou parar tudo e eu vou continuar fumando. É difícil. E também não havendo contraindicação clínica. Tá? Esse é o teste de Fagerström. É muito simples. Primeira questão: quanto tempo você acorda? Depois de acordar, você fuma o primeiro cigarro. Após 60 minutos, é 0 ponto. Nos primeiros 5 minutos, pega 3 pontos logo. O indivíduo que acorda, já bota o cigarro na boca. Você encontra dificuldade de evitar de fumar em local proibido? Se ele disser não, ótimo. Se é 1 ponto. Se ele disser sim. Aquelas pessoas que saem, às vezes, do local que está, da igreja, alguma coisa, sai e tem que fumar, porque senão ele não aguenta. Qual o cigarro mais difícil de largar? É o primeiro da manhã? Esse. Pega 1 ponto. Quantos cigarros você fuma por dia? Menos de 10, 0 ponto. Mais de 30, pega 3 pontos. Tá? Você fuma mais durante a manhã que no resto do dia? Sim. Na manhã é 1 ponto. Por que a pessoa fuma mais de manhã? Porque aquela curva da nicotina, você vai dormir, a nicotina cai. Quando ele acorda, a nicotina sérica do sangue está lá embaixo. E os receptores estão batendo palma, pedindo mais. Ei, manda. Aí ele vai direto para o cigarro. Então, um alto grau de dependência. Então, quando foi de 0 a 4, é uma dependência leve. De 5 a 7, moderada, e de 8 a 10, grave. Bem, não quer dizer que dependência leve é fácil de largar. Não, muitas vezes é pior ainda do que a dependência grave. Porque, pelo fato dele fumar pouco, ele acha que ele é fácil de largar e ele se ilude. Tá? Então, escolhendo o melhor tratamento. Então, em relação ao grau de dependência daquele gráfico, então, obrigatoriamente, é bom que você faça aquele teste antes de você lidar com o seu paciente. Se ele tem baixa dependência, como a maioria das pessoas, então não precisa tomar remédio. Você vai conversar, vai dar cartazes, vai orientar e tal, e não precisa tomar remédio. Tem que orientar que ele não precisa tomar remédio. É tipo hipertenso. Olha, eu como carne de sol todo dia, camarão frito todo dia, então para de comer isso. Aí depois a gente vai medir a tua pressão. Não precisa dar remédio. Né? A terapia de reposição em baixa dose, de preferência goma ou pastilha. Aí uma dependência média entra com a bupropiona ou o adesivo ou a goma. E a alta, você entra com a terapia de reposição, a bupropiona em dose padrão, uma terapia já em dose elevada e combina os medicamentos. Tá? Então, essa seria mais ou menos a sequência. Então, quais são os medicamentos eficazes? Nós temos inúmeros. Né? Mas o Ministério da Saúde ele recomenda apenas o adesivo, a goma e o adesivo, a goma e a bupropiona. Isso aqui está difícil, os comprimidos sublinguais, pastilha, spray, está difícil de achar. Então, vamos ficar com o adesivo, a goma de mascar e a bupropiona. A reposição de adesivo. Qual é a orientação que se dá? Você vai fixar um disco adesivo que tem no meio dele, é tipo um band-aid, né? Só que aquela gazinha do band-aid tem nicotina ali. Então você fixa. É um rodízio a cada 24 horas, uma região protegida do sol. A mulher evita colocar em cima da mama e o homem evita em região com pelo. Aí você coloca, por exemplo, dentro do braço direito. Bom, hoje, às 18 horas, vamos supor. Amanhã, às 18 horas, ele tira e coloca no tórax, aqui por dentro. Aí, depois da manhã, ele já toca no braço esquerdo. Não coloca muito no mesmo lugar, que pode dar alergia. Tem pessoas muito sensíveis àquela goma adesiva do adesivo, né? Que vem naquele parece um band-aidzinho. E a cada 20 horas trocar esse adesivo. Então, nós temos uma absorção rápida pela derme, uma liberação é lenta e contínua pela corrente sanguínea, como nós vimos naquela figura. Existe uma dessensibilização dos receptores. Os receptores vão se acalmando em receber aquela nicotina transdérmica. Não tem relato de dependência. A pessoa ficou dependente a adesivo. Não existe. Não tem trabalho que mostra isso. E é uma boa aderência.
do paciente ao tratamento. Nós temos 3 doses, 7, 14 e 21 miligramas, adesivos com essas dosagens, tá? E, de acordo com o teste de Fagston, 8 a 10, ou 20, 8 a 10, o ponto que você tive naquele questionário. E aí o paciente usa 20 ou mais cigarros por dia, aí você, na primeira, a quarta semana, 21, 14, 7. Isso aqui tudo está no Ministério da Saúde. Você não tem que decorar isso aí. Vai na hora e vai acabando. Acaba que você internaliza esses tratamentos. Os efeitos colaterais: irritação local, eritema, que ela fica vermelho, náusea, vômito, hipersalivação e diarreia. Por que náusea e vômito? Quando ele continua fumando. Ele continua fumando e cola os adesivos. Então, ele vai ter uma sobrecarga de nicotina na circulação muito grande. Então, tem que orientar também para ele. A goma. A goma, a gente pensa que é um chiclete desses. A goma é meio dura, ela é absorvida pela mucosa oral, tem que ter uma mastigação forte e lenta por 30 minutos. A liberação da nicotina vai variar com a força que você vai mastigar. A liberação é em picos, não é contínua. Diferente do adesivo, que você deixa grudado ali, ele vai lenta, mas vai continuamente. E a absorção média durante 15 horas por dia. E tem uma menor aderência. É ruim que só isso. O gosto é ruim, a saliva que fica é ruim, mas é uma forma de... A pessoa está dentro do avião, viajando, aí leva uma goma de mascar de nicotina para aguentar a tensão. Isso aqui são as doses, 12 e 4 miligramas, né? De acordo com o número de cigarros, você vai utilizar no máximo 15 gomas por dia. Efeitos: hipersalivação, náusea, ulceração na gengiva, amolecimento do dente, porque a goma ela agarra no dente, e quem tiver, que a gente chama... Então, coloca, não é prótese, aqueles pinos, né, que coloca aquela... Não estou lembrado do nome. Aí você vai, arranca. Aí tem que ir no dentista recolocar aquela... Não é nem implante, porque implante é mais seguro. Antigamente colocava só o pino e colocava um dentinho ali. Às vezes arranca, então tem que ter cuidado também. As contraindicações e precauções é não fumar durante o tratamento, não fumar, não usar na gravidez, porque você está jogando nicotina no corpo da grávida, não fumar na amamentação, porque você está jogando no leite e a criança vai mamar aquela nicotina, história de úlcera péptica, e quem já teve infarto, angina, arritmia cardíaca, derrame, tem que consultar o seu médico para saber se pode utilizar. A bupropiona é um antidepressivo, ela era muito utilizada em casos de depressão e tal. Aí, o que se observou? Que os pacientes deprimidos que utilizavam bupropiona paravam de fumar. Então, foi passado a utilizar uma dose diferente para o tratamento do fumante. É o inibidor da captação neuronal de dopamina, tem uma atividade dopaminérgica e noradrenérgica e simula a ação da nicotina, como ela vai lá naquele foco e libera a dopamina, como se a nicotina estivesse lá. É a dosagem de 150 miligramas. Então, nos primeiros 3 dias, você faz só um comprimido. E a partir do 4º dia, você faz o intervalo. Não é de 12 em 12 horas, é muito importante. Não é café da manhã e jantar. É 8 horas de intervalo. Se ele toma 8 da manhã, 8 e 8, 16. Ele vai tomar a segunda dose às 4 da tarde. E recomenda-se parar de fumar no 8º dia. Efeitos colaterais: insônia, boca seca e convulsão. Então, quem tem história de convulsão, epilepsia, esses quadros psiquiátricos, não deve usar bupropiona. Etilismo, pessoa que bebe, pessoa que teve AVC, traumatismo craniano, não pode. Não é aconselhado usar a bupropiona. Mesma coisa, gravidez, amamentação, a utilização de inibidores da monamina oxidase, que são antidepressivo, que a bupropiona também é antidepressiva. Olha aqui, quem já usa antidepressivo, antipsicótico. Então, a bupropiona é um remédio que requer um certo cuidado. Pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, então tem que ter muita precaução quando for usar a bupropiona. Bem, então como é que eu paro de fumar? O Ministério ele fez tanta campanha e os fumantes, tá bom, agora eu acredito que o cigarro... Agora, como é que eu faço? Então, nós temos a abordagem cognitivo-comportamental e a terapia medicamentosa. Isso nós já falamos, né?
O que é abordagem cognitivo-comportamental? Cognitivo de conhecimento, comportamental de comportamento. Então, você vai adquirir conhecimento para mudar o comportamento. E quem que vai fazer essa abordagem? O profissional de saúde. Nós que vamos atender as pessoas que vão parar. Eu uma vez atendi uma pessoa na Fundação de Câncer, que eu fazia risco cirúrgico, e tinha uma senhora com um lábio já enorme, um câncer de lábio, e ela fumava charuto. Teve que fazer uma cirurgia, mutiladora, tirar uma parte do lábio inferior. E eu perguntei dela, a senhora, ela é do interior do estado aqui do Amazonas, a senhora não sabia que isso fazia mal? Ela me deu uma resposta que eu fiquei, se tivesse um local para me esconder, ela disse, não, doutor, se eu soubesse, o senhor acha que eu teria feito isso comigo? Então, gente, é cognitivo, é cognição, é conhecimento. Então, nós vamos passar conhecimento, mudança de crenças e comportamentos que levam o indivíduo a lidar com uma determinada situação. Aprender a lidar com determinada situação e não voltar a fumar. É você saber que em casa, se tiver alguém fumando, existe grande possibilidade do fumante voltar a fumar. Então, epa, eu vou falar para o fulano não fumar lá fora agora. É a possibilidade de que você tiver uma carteira de cigarro lá no banheiro, na hora que você acorda, vai ler jornal no banheiro, você leva o cigarro para fumar. Então, esses conhecimentos são passados pelos profissionais de saúde. Agora, é importante, a abordagem inicial é o método PAPA, ou seja, perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar. Perguntar, fuma. Se você passa por uma consulta e o médico, o enfermeiro, o psicólogo, não pergunta, você fuma? Também? Eu fumo. Ninguém faz isso. Nós, profissionais de saúde, temos que perguntar. Fuma? Ah, beleza. Quanto tempo? Quanto cigarro? Quer parar? Já tentou? Aí você aqui avalia o grau de dependência através do teste de Fagerström e aconselha risco de curto e longo prazo. Olha, faça isso e tal, melhora a respiração, possibilidade de câncer diminui. E depois prepara. Ou seja, aqui você vai cortar os gatilhos. É aquele negócio que eu falei. Ah, porque lá no meu trabalho todo mundo fuma, então pula fora, fica longe do pessoal lá. Ah, porque final de semana eu tenho minha cervejinha com meus amigos e eles fumam. Fica longe. Então são gatilhos que vão fazer com que o paciente recaia. E acompanhar, que são as primeiras semanas, que são fundamentais na síndrome da abstinência, que ele pensa que ele está sozinho, que é só com ele aquilo. Tem que dizer que ele vai sofrer, que ele vai sentir isso, aquilo e tal. Pronto, aí ele já fica tranquilo. Eu não traduzi esse material, que esse material é do Canadá. Mas olha como é interessante. Cessação, está escrito aqui, né? Fumantes e parando de fumar. Então, primeiro, por que as pessoas continuam a fumar? É a primeira pergunta que ele faz. Então, eles têm dependência à nicotina, que é a adição. Eles têm percepção de benefícios, que é relaxamento, liberação, diminuição do estresse, perda de peso. Tem pessoas que fumam para perder peso. Tá? O contexto social é bonito você fumar e tal, todo mundo fuma, então vou ter que fumar. E assuntos de saúde mental. Pessoas que ficam estressadas, angustiadas, e tem que fumar por causa disso. Então, é interessante como são hábitos simples. Então, fumar versus parar, que é o quit. Né? Quais são as razões para não parar? Olha só. Família e amigos fumam. Familiares e amigos fumam. Os sintomas da retirada, que é terrível aquilo. A inabilidade, a incapacidade de lidar com o estresse. Ah, eu não consigo lidar com o estresse. Eu tenho que estar com cigarro na boca. A conexão com o cigarro. Então, tem pessoas que têm a conexão lúdica com o cigarro, o charme, etc. São várias. A pessoa constrói na cabeça dela diversas conexões com o cigarro. E um negócio assim, muito importante, que são tentativas anteriores que não foram bem-sucedidas. Ah, eu não vou parar nunca, porque eu já tentei inúmeras vezes. Agora, quais são as razões comuns para você parar? Primeiro, um encorajamento vindo da família e de amigos. Melhoras de saúde. Economiza dinheiro. Gravidez, não pode, é chamada de janela terapêutica. Engravidou, para de fumar. Políticas de ambiente livre do cigarro, que nós já temos muito aqui no Brasil. Não se fuma em shopping. Não, aliás, o primeiro shopping do Brasil foi aqui em Manaus, que nós conseguimos
com o Ministério Público. Não se fuma em avião, não se fuma em escola, em hospital. E desejando ser um modelo. Eu sou médico, eu não posso fumar, eu sou psicólogo, eu sou um dentista, como é que eu vou colocar minha mão perto da boca do paciente com fedor de cigarro? Não, eu não vou fumar. Tá? E tratamento médico, que a abstinência necessita. Então, é importante, são esses valores. Aí, nesse slide, a Sociedade Canadense, que luta contra o tabaco, ela colocou os sintomas da retirada. É isso aqui tudo que a pessoa vai viver e que nós temos que avisar para ele. Né? Irritabilidade, dor de cabeça, tosse, insônia, depressão, ansiedade, agonia, que é o restlessness, que não fica em repouso, náusea, tontura, dificuldade de concentração, dependência física e psicológica. Ou seja, ele só consegue escrever, ele é um autor, um escritor. Se ele não estiver fumando, ele não sai nada da cabeça dele. E a psicológica, ele fica agoniado, fica tenso, fica agredindo todo mundo. O cigarro causa tanto a dependência psicológica como dependência física. Tá? E o aconselhamento? Aí que é importante, pessoal. Isso é melhor do que o tratamento medicamentoso. Então, nós temos uma intervenção intensiva de pelo menos 10 minutos. O problema é que, muitas das vezes, a consulta não dura nem 10 minutos. Como é seu nome? Está sentindo o quê? O próximo? Aí já fica difícil. Tá? Então, o aconselhamento, no mínimo 10 minutos. Você vai mostrar para o paciente um panorama do risco que ele corre, dos benefícios que ele pode ter e do que ele vai sofrer se ele tentar parar. No mínimo 10 minutos. Esse segundo item, eu gosto de enfatizar bem. Comumente conduzido por enfermeiros, enfermeiras, em vários ambientes de saúde. São os melhores que fazem a abordagem. Aqui em Manaus, nós tínhamos, aqui no Amazonas, os melhores programas de controle do tabaco nos municípios, ou era psicólogo ou era enfermeiro que tomavam conta. Tá? O médico, eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. O médico, assim, é muita gente para atender e tal, papai, é isso mesmo, toma, pô, vai embora. Já tem outro, tem muita gente na fila e não é bom isso. Tá? Então, essa parte é conduzida com maestria pelos enfermeiros e pelos psicólogos. Esse aconselhamento de, no mínimo, 10 minutos. Então, nós temos a entrevista motivacional, que é justamente centrada no paciente, centrada no comportamento do paciente. Agora, esse self-help é a pessoa que tem... Olha só, a maioria dos fumantes quer parar por conta própria. Eu parei por conta própria. Eu fui dar uma palestra em Belém, 1982, faz um bocado de tempo, e falei mal do cigarro. Só que na hora da confraternização, nós descemos do hotel que nós estávamos, e eu puxo um cigarro. E uma aluna que assistiu a palestra, uma das alunas, tinha vários... Mas, doutor, você não acabou de falar mal? Eu senti uma vergonha assim, imensa. Entendeu? Porque eu pensei que eu estivesse ali confraternizando, aí você não acabou de falar. O cigarro não acabava mais. Olha, a partir daquele dia, eu não fumei nenhum cigarro. Tem 82 para cá. Então, cada fumante que para tem uma história para contar. Então, a maioria para por conta própria, por uma experiência própria. Agora, se o paciente quer parar por conta própria, você tem que dar material para ele, que é o self-help, a autoajuda, ele mesmo vai fazer. Então, é baseado em aconselhamentos, por mudança de modelo, e tailor é alfaiate, ou seja, você vai costurar para uma população específica, que é aquela pessoa que tem noção que pode parar por conta própria. Então, quais são os recursos? O One Step at Times, que a Associação Canadense de Câncer, ela dá um material, e nós temos no INCA também isso, tá? E um helpline, que é um telefone, a pessoa ligar e saber, olha, eu estou passando isso, o que eu faço, o que acontece. Não deixar o paciente sozinho aqui. Esse helpline, ele tem aconselhamento por telefone, tem um self-help, tem tips, que é dicas, instrumentos e o suporte. E hoje nós temos aqui a mensagem de texto, né, que é o Zap Zap. Então, nós temos muita maneira de você apoiar as pessoas que querem parar de fumar. Tá? E acessando vamos dizer assim, o momento de querer parar. Então,
Quando a pessoa parou, você pode perguntar assim: você já parou de fumar cigarro? Já parou de fumar? Ele vai dizer sim, tem mais ou menos 6 meses. Então, você vai definir a manutenção. Se ele parou, né, primeira consulta, 6 meses que eu não fumo, ótimo. Você vai trabalhar na manutenção aí. Você vai fazer com que esse paciente não retorne ao cigarro. Aí ele pode dizer assim, sim, mas menos de 6 meses. Então, você vai agir, porque esse paciente está muito vulnerável, ele pode voltar a fumar. Ele pode dizer, não, mas eu pretendo, nos próximos 30 dias, parar de fumar. Eu já tentei pelo menos 24 horas no ano passado. Aí você vai preparar. São aquelas fases de contemplação, pré-contemplação. Você vai preparar o paciente. Não, mas eu pretendo parar lá dentro de 6 meses. Aqui é a contemplação. Ele está pensando ainda. Estou vendo como a abordagem é diferente do que disse, não, tem 6 meses que eu não fumo. Você vai trabalhar na manutenção. Esse que diz assim, dentro de 6 meses, daqui a meio ano eu paro. Então, eles estão contemplando. E olha esse aqui. Não, eu não pretendo parar nesses próximos 6 meses. Esse aqui é pré-contemplação. Esse aqui está antes. Esse aqui é aquele que vai dizer assim, eu fumo porque o dinheiro é meu, ninguém tem nada a ver com isso, tá, papá. Aquela conversa fiada toda que muito fiada não, porque é o que ele tem que dizer, mas assim, que você tem que respeitar, né? Está em estado de contemplação. A sua obrigação como profissional de saúde é tirar da pré-contemplação para a contemplação, para ele dizer, olha, não, realmente, não está legal isso, não, eu estou me prejudicando, eu pretendo parar. Esse aqui, daqui para cá, olha, que é o nosso papel principal. Aí depois você vai... que a manutenção, ele já tem noção que o cigarro formal ele já parou, tem 6 meses. Então, eu diria que é mais fácil você trabalhar na manutenção do que transformar pré-contemplação em contemplação. Que às vezes chega até agressivo, entendeu? Eu fumo no final de semana e papapá, e acabou-se. Quem fuma morre, quem não fuma morre também. O meu avô morreu com 90 anos e fumava. Ele vai encontrar um monte de argumentos, tá? Agora, você tem que ir lá fornecer para eles os benefícios de cigarro e de parar de fumar e dizer que nunca é tarde para abandonar o cigarro, né? Então, as recompensas imediatas: melhora a saúde, diminui o medo de parar de fumar, a comida vai sentir o gosto melhor, é bom exemplo para as crianças, melhora o cheiro, o paladar. Com esse negócio de Covid agora, né? Nós perdemos, quem teve Covid sabe disso, perdeu o paladar, né? E o olfato. Então, melhora o senso de olfato, tem crianças mais saudáveis, bebês e crianças mais saudáveis. Você se sente melhor, você tem uma autoestima melhor, você se sente fisicamente melhor, você respira tanto em casa e o seu carro cheira melhor também. Você reduz o engelhamento, né? A ruga, o enrugamento do envelhecimento que dá à pele. Então, você dá um monte de orientações para ele, tá? E também explica o seguinte, que dentro de 20 minutos do último cigarro, a pressão cai, a frequência cardíaca cai, a temperatura do corpo reduz, tá? Dentro de 8 horas, os níveis de monóxido de carbono já diminui no sangue. Dentro de 24 horas, o risco de ataque cardíaco diminui. Dentro de 48 horas, as comidas cheiram melhor e têm gosto melhor. Dentro de 2 semanas, olha, tosse, congestão, fadiga, dificuldade de respirar reduzido. Dentro de 1 ano, o risco de infarto cai para 50%. E dentro de 10 a 15 anos, o risco de morrer prematuramente pelo cigarro é igual de quem nunca fumou. Então, é essa abordagem cognitivo-comportamental que nós temos que passar. Não é simplesmente, entra aqui, você veio aqui, me tratar, tá aqui, tome o adesivo e tal, vai embora. Não, nós perdemos grandes oportunidades. Então, as chaves principais desse programa canadense é: cigarro causa muita doença crônica e morte. Enfermeiros, enfermeiras têm um papel importante em ajudar os pacientes, clientes a parar de fumar. Existe tratamento efetivo, existe tratamento médico efetivo na ajuda de pessoas que querem fumar, e tem benefícios imediatos e a longo prazo para quem parar de fumar.
E isso tem que estar na cabecinha do paciente, que ele vai melhorar com o cigarro. Porque tem uns que dizem assim, olha, depois que eu parei de fumar, apareceu tudo que é doença. Não é isso aí. Tá? Conclusões. A abordagem cognitivo-comportamental é o eixo do tratamento. O apoio medicamentoso pode ser complementar a essa abordagem em casos específicos. Bem, dessa forma, espero ter contribuído para a nossa querida amiga, a solicitação da nossa querida amiga Ivete Góes, com o Programa de Controle do Tabaco do Estado de Sergipe, e nos colocamos à disposição. Ela tem todos os meus contatos e vamos em frente, porque essa luta, essa batalha não termina agora, não. Porque observe que quando um grande número de pessoas param de fumar ou morrem devido ao cigarro, muito mais gente, muito mais crianças são colocadas no mercado do tabaco. É uma luta inglória, mas não vamos parar. Muito obrigado.